Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao Sarau Literário Elas e as Letras, uma realização da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, neste sábado letivo, no dia 22 de maio de 2021. É com muita satisfação que nós preparamos essa atividade para vocês. Neste ano de 2021, a Secretaria de Estado de Educação nos propôs o desafio de oferecer aos alunos os melhores sábados letivos de suas vidas. Para isso, sugeriu vários temas para que fossem trabalhados nestes dias, sendo um deles mulheres, espaços de lutas e conquistas. Contemplando este tema, nós, os professores, os alunos da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, idealizamos um tributo às mulheres escritoras, sendo aqui representadas por algumas delas que conquistaram importante espaço na literatura, deixando estereótipos para trás e usando o talento com as palavras para eternizar as suas obras. Provaram que o sexo nada frágil é livre para escolher e ser o que quiser. A ideia é homenagear essas mulheres, rememorando sua trajetória na produção cultural, compartilhando suas histórias e experiências. Mulheres que tiveram a literatura como arma e como escudo, na luta pela transformação de ideias e quebra de tabus. Mesmo que muitas delas tenham vivido na periferia da produção literária pelo simples fato de ser mulher. Ao final, alunos, professores e convidados muito especiais farão a declamação de poesias que fecharão este debate sobre o gênero feminino na história da literatura. Hoje é um dia muito especial e nós gostaríamos de convidar a nossa diretora, Lília de Cássia Beraldo, para fazer oficialmente a abertura do nosso evento de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Mais um sábado letivo do nosso calendário escolar. Esse sábado letivo já está aí contabilizando a carga horária para o segundo bimestre. E o tema desse sábado são as mulheres. E aí foi tudo muito bem pensado, muito bem proposto, trabalhado pelos nossos professores, com um sarau homenageando mulheres importantes no mundo da escrita, na produção literária da nossa cidade. Espero que todos vocês gostem, curtam, apreciem esse trabalho muito bem feito por nossos professores. Eu aproveito para agradecer ao desempenho dos nossos colegas em preparar com tanto carinho e dedicação esse sarau, e as pessoas homenageadas, aos familiares das nossas homenageadas e também aos nossos alunos e colegas da comunidade que vão fazer a recitação dos poemas para que a gente possa se deliciar nessa tarde. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, um abraço e aproveitem. Hoje é um dia realmente muito especial. É dia de poesia. O poeta é aquela ou aquele que, ao olhar para o comum, vê a beleza e a poesia ali presentes. Como José Paulo Paes, gostaríamos de fazer um convite a cada um e a cada uma que nos acompanha neste momento. E em forma de poesia. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? No momento em que o distanciamento ainda se faz necessário, convidamos você para se juntar a nós fazendo uma fotografia da poesia do seu cotidiano nessa pandemia. O que há de bonito aí, onde você está? O que é poético no seu cotidiano? O que te faz sentir, pensar, agir, existir? Ao fazer a fotografia, divida conosco seu clique através do link que nós vamos disponibilizar aqui para vocês. Vamos mostrar que a beleza está nos olhos de quem a vê? Participe conosco deste mural poético e subjetivo. Nós estamos disponibilizando aqui para vocês o link do nosso Padlet. Além disso, temos aqui um QR Code que vocês devem acompanhar, localizando aí a câmera no QR Code, focalizem e participem conosco nesse Padlet, que vai ser tão bacana para mostrar a poesia do seu cotidiano. Para nos inspirar e alegrar, convidamos uma aluna muito talentosa, que vai apresentar-se a vocês abrindo a nossa tarde cultural.
Samara Nascimento, do 8º ano, com a música Girassol. Agora é com vocês. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como diz o sol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como diz o sol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, que eu seja todo dia como diz o sol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, e de frente pra luz. A partir de agora, as nossas queridas professoras de língua portuguesa vão se revezar apresentando um breve panorama da literatura brasileira. Estarão com vocês, na seguinte ordem, a professora Roberta Amara Rezende, professora de língua portuguesa, aqui da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, atua como professora de língua portuguesa, literatura e redação desde agosto de 2001. Ama a profissão e os estudantes com os quais ela trabalha. É grata por todos os encontros e as amizades proporcionadas por essa profissão maravilhosa. Sua formação acadêmica também é muito marcante. Mestra em Teoria Literária e Crítica da Cultura, entre 2010 e 2013 pela UFSJ, especialista em Letras, Literatura e Gramática em 2006 pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá, e graduada em Letras, também pela UFSJ, entre 1997 e 2002.
trabalha principalmente com a questão do gênero na literatura. Além da nossa querida colega professora Roberta, vocês terão em seguida a professora Isabel. Benedita Isabel Maia Pinto, professora de língua portuguesa da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves e professora do Ensino Fundamental 1 na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Atua na área da educação desde fevereiro de 2006. Considera um privilégio poder trabalhar nessas duas instituições, exercendo a profissão que escolheu de coração. A formação acadêmica da Isabel também é muito boa, hein? Especialista em ensino de língua portuguesa pelo Centro Universitário Favene, graduada em letras pela UFSJ, a nossa querida professora Isabel também vai apresentar um pouco das nossas importantes personagens da literatura brasileira. E para completar este quadro de grandes especialistas, nós trazemos a Gabriela Souza Maia, que atualmente é professora de língua portuguesa e língua inglesa na Escola Estadual Coronel Xavier Chaves. Também é professora de inglês da cultura inglesa de São João del Rei, atuando na área do ensino de línguas desde 2018. É graduada em letras, com habilitação em português e inglês, pela Universidade Federal de São João del Rei, entre 2013 e 2018. E possui a certificação de proficiência em língua inglesa pela Universidade de Cambridge, equivalente ao nível C1. Então, com vocês, as nossas queridas professoras. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Roberta, professora de língua portuguesa na Escola Estadual Coronel Xavier Chaves. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês em nosso sarau. Esse sarau que é muito importante, né, acontece a cada 2 anos na nossa escola, e dessa vez nós vamos fazê-lo de forma online. O nosso tema é a mulher na literatura, e nós, professores, vamos apresentar para vocês algumas das autoras mais importantes da nossa literatura. E também gostaria de lembrar que nós estamos hoje homenageando 2 autoras muito importantes, que são xavierenses. A Dona Cida, que não nasceu aqui, mas ela é nossa, né, de coração. A Dona Cida é uma mulher muito especial, uma grande escritora, sabe o quanto sou fã do trabalho que ela faz, gosto muito dos livros que ela escreveu, já li quase todos. Costumo dizer a ela que no futuro ela será muito estudada nas universidades. Conheci ainda na adolescência, quando trabalhava na marcha como artesã, ela sempre conosco, né, falando da importância do avesso, do bordado, da importância, né, da escolha certa das cores para que o bordado tenha um grande valor. Então, Dona Cida é uma pessoa que está presente na minha vida quase toda, e dela, né, é uma amizade que eu tenho muito orgulho, muita alegria de conhecer. Dona Zélia, também muito importante na minha vida, foi diretora quando eu ainda era criança aqui na escola, e guardo dela muitas lembranças boas, de uma mulher elegante, forte, gentil, né, uma pessoa que serviu como modelo mesmo para muitas pessoas que com ela trabalharam e conviveram, assim como é meu caso. Então, a gente fica muito feliz de participar do sarau e muito agradecido, né, de a Dona Cida participar conosco, a família da Dona Zélia. Nosso muito obrigada, né, a todos que participaram, a todos os alunos, aos pais que estão aí presentes, né, nos ajudando a organizar o sarau. Obrigada, viu? A todo mundo. Obrigada ao Fábio, que é o nosso locutor. Obrigada ao Wagner, que vai fazer todo o trabalho técnico, né, de montagem, de organização. Obrigada, professores, pela grande parceria. É um prazer muito grande trabalhar com todos vocês. Então, gratidão é o sentimento do momento dessa tarde. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Maria Firmina dos Reis. Para iniciar, eu vou ler um texto dela, né, um trechinho de um conto chamado A Escrava, que diz o seguinte: por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbrio, a vergonha, porque, de fonte altiva e desassombrosa, não podemos encarar as nações livres. Por isso,
que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. Lindo, né? Então, a Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1822, perdão. Ela é considerada a primeira romancista brasileira. Aos 22, foi aprovada no concurso para professora na cidade do Maranhão. Além de dar aula na escola da cidade, ela também atendia crianças que não tinham acesso à educação, né, crianças que eram filhas de colonos, de pessoas que não tinham condição de pagar a escola. Ela escreveu o romance Úrsula, que é considerado um romance que faz denúncia das injustiças sofridas pelos escravos à época. Os personagens principais não são os escravos, mas durante o enredo, nós percebemos que os escravos são maltratados pelos seus senhores. Então, por isso, ele é considerado como o primeiro romance abolicionista. Em 1959, ela publica esse romance, que é chamado Úrsula, e em 1887 ela escreve o conto, do qual eu tirei um trecho, chamado A Escrava. Quando ela se aposenta, em 1880, ela vai criar ou vai fundar uma escola mista para meninos e meninas, só que essa escola é gratuita, é mantida por ela mesma, né? As crianças não pagavam para estudar. Essa escola, ela conseguiu manter a escola por 2 anos e meio, mas depois, né, ela não teve mais condição de fazer isso. Foi uma das primeiras escolas mistas do nosso país. Em 1871, ela vai publicar um livro de poemas chamado Cantos à Beira-Mar, e, infelizmente, em 1917, ela vem a falecer. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isabel, professora de língua portuguesa, e é com muita alegria, com muito prazer que estou aqui nessa tarde de hoje para participar, junto com os meus colegas, dessa pequena homenagem que vamos fazer a algumas mulheres que se destacaram na literatura. Não só na literatura brasileira, como também na nossa cidade. E espero que vocês estejam de coração aberto para receber aí essa poesia e essa homenagem nessa tarde de hoje. Bom, falar de mulheres é sempre tempo, né? Mulheres lutadoras ou resignadas, mulheres empoderadas ou não, reconhecidas ou anônimas, não importa. Mulheres sempre em busca da poesia de cada dia, especialmente neste mundo onde nós temos que travar uma luta todos os dias para ter o nosso reconhecimento. E Raquel de Queiroz é uma dessas mulheres. Nascida em 1910, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a ganhar o Prêmio Camões de Literatura. O seu romance, O 15, foi o principal deles, né, o mais importante, e nele ela tratou do tema da seca de 1915, que assolou a região nordestina. Mas o tema da seca foi só um pano de fundo para que ela tratasse de outros temas também importantes, como sociedade, política e o feminismo, no qual foi precursora na literatura. A Conceição, personagem do romance, é uma mulher típica do início do século XX, que vive no meio do caminho entre a própria emancipação e as obrigações que a sociedade lhe impunha, como o casamento, filhos, e ao decidir-se não se casar e ainda cuidar das vítimas da seca, Conceição mostra o protagonismo feminino, né, o papel social da mulher, e afronta o paternalismo reinante. Com essa personagem, Raquel de Queiroz se tornou a pioneira na criação de uma personagem híbrida feminina, abrindo aí o caminho para várias outras. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela, sou professora de inglês e português aqui da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves e hoje vou conversar com vocês sobre 4 autoras diferentes, começando pela Rosiane Murray. Ela nasceu em dezembro de 1950 e é filha de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil fugindo do antissemitismo, ou seja, fugindo do preconceito e da hostilização contra os judeus.
Ela cresceu em Grajaú, no Rio, depois mudou-se para Visconde de Mauá, entre as montanhas, também no estado do Rio, e atualmente ela mora em Saquarema, em frente ao mar. Ela é uma pessoa nada urbana, segundo ela gosta muito do mato e do silêncio. E vive entre o mar e as montanhas, né? Então, isso ajuda no seu processo criativo de escrita. Ela tem 2 filhos, o André, que é chefe de cozinha, e o Guga, que é músico. Ele tem uma escola de música. Ela é formada em literatura francesa pela Aliança Francesa e começou a escrever poesia para crianças quando ela tinha por volta de 27 anos. Inicialmente, ela não escrevia poemas para criança, mas como uma forma de desabafo, né? Então, ela desde cedo foi uma leitora muito ávida, ela ganhava livros da família, dos pais, dos irmãos, e como ela morava em uma casa que era um local de encontro para imigrantes poloneses, tinha uma certa tristeza no ar, um sentimento pesado. Então, ela se refugiava nos livros. Com isso, com esse hábito de leitura, que, claro, passou-se para os 2 filhos, o filho, quando tinha uns 8 anos, mais ou menos, queria ler o que a Rosiane estava escrevendo. Mas, segundo ela, os poemas que eram desabafos não eram para crianças. Então, ela começou a escrever poemas infanto-juvenis, vendo a necessidade do filho de querer ler o que ela estava escrevendo. E aí ela mandou o poema para a professora do filho na escola. A professora amou e super incentivou a Rosiane a publicar. E desde então ela pegou o gosto pela poesia infanto-juvenil e vem publicando com mais de 100 obras publicadas, né? Ela trabalha com temas bem lúdicos para crianças, então abecedário, frutas, coisas que tem no céu, e são poemas maravilhosos. Eu convido vocês a acessar o canal da Rosiane Murray no YouTube. Só vocês digitarem Rosiane Murray no YouTube vai aparecer o canal dela. E lá ela declama diversos poemas e conversa sobre literatura e poesia. Vale muito a pena checar. Continuando os nossos estudos sobre as autoras brasileiras, gostaria de apresentar para vocês agora Conceição Evaristo, cujo nome completo é Maria da Conceição Evaristo de Brito. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1946. Segundo a autora, né, conforme ela mesma escreveu na sua autobiografia, ela diz que já aos 8 anos trabalhava como doméstica, ajudando a mãe nas casas em que a mãe também trabalhava como doméstica. E foi nas cozinhas em que a mãe trabalhava que ela desenvolveu sempre o gosto pela leitura. Ela diz também que logo depois trabalhou por um período como catadora de recicláveis e dessa forma conseguia complementar a renda da família. Conceição Evaristo também depõe que nesse período ela conheceu a literatura da Carolina Maria de Jesus, fazendo a leitura de Quarto de Despejo. Em 1970, a autora vai se mudar para o Rio de Janeiro, né, lá ela vai passar no concurso para professora, então ela é professora primária durante um bom período. Depois disso, ela faz a faculdade de Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na mesma universidade ela conclui o mestrado em 1996, com a tese Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. O doutorado foi feito na Universidade Federal Fluminense. O título da tese é Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, defendido no ano de 2011. A autora vai participar de diversos movimentos de valorização da cultura negra. Ela vai estrear na literatura com os contos da série Cadernos Negros. Ela tem nas obras publicadas em diversos países e hoje ela é estudada em diversas universidades. Ela é extremamente conhecida e reconhecida pela obra publicada até então. No caso, eu gostaria de ressaltar 2 livros que são muito bons. O primeiro, Ponciá Vicência, e o segundo, Becos da Memória. Nesses 2 livros, as protagonistas são mulheres, que vão falar um pouquinho a respeito das lutas, das dificuldades do ser mulher dentro da sociedade, das dificuldades que a mulher vive dentro da sociedade. Lembrando que Maria Nova,
que é também a narradora de Becos da Memória, ela vai ser ela vai contar a história de uma criança que vivia uma favela que está sendo desfeita, que coincide com a história da Conceição Evaristo. Bom, ela publicou Ponciá Vicêncio em 2003, Becos da Memória em 2008. Em 2017, ela publica os poemas de recordação e outros movimentos. É um livro em que ela vai fazer uma denúncia da condição social dos afrodescendentes no Brasil. Ela tem como livro de contos Em Submissas Lágrimas de Mulheres, publicado em 2011 e republicado em 2016, Olhos d'Água, publicado em 2014, além das Histórias de Leves Enganos e Parecenças, de 2016. Conceição Evaristo criou um termo na literatura chamado escrevivência, que, de forma bem simplória, seria escrever a sua vivência, né? Ela vai contar nos seus livros sobre o cotidiano, sobre as memórias, sobre as lembranças. Então, a escrevivência é escrever a história de si, algo muito próprio, né, da África. Por quê? Porque ela mesma conta que, quando criança, a mãe tinha o hábito de reuni-los para contar histórias, que é o que a gente chama em África de oralitura, né? As histórias, o folclore, toda a tradição, ela é passada oralmente de pai para filho. Então, a escrevivência é escrever essas vivências, né? Trazer a oralitura da literatura africana para a literatura brasileira, a partir do relato de memórias, de fatos que aconteceram, né, daquilo que marcou o autor. É o autor escrever a sua vida, o seu cotidiano, a sua vivência. Para a gente terminar, eu gostaria de ler para vocês um poema da Conceição Evaristo, que se chama Certidão de Óbito. Os ossos dos nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorosa memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Cora Coralina, quem é você? Sou mulher como outra qualquer, venho do século passado e trago comigo todas as idades. Numa ânsia de vida, eu abri o voo nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado e pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Tive uma velha mestra que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados e aprendi as letras em livros superados que já nem se falam mais. Nunca os algarismos me entraram no entendimento, de certo pela pobreza que marcaria a minha vida. Precisei pouco dos números. Sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e racionada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros contramarcaram a minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes, objetiva, concreta, jamais abstrata, a que está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada. A essa minha tendência inata. Talvez, por tudo isso e muito mais, sinto dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi me recompondo aos bocados a dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. A escola da vida me suplementou as eficiências que a escola primária me deixou e outras o destino não me deu.
Foi assim que cheguei a este livro, sem referências a mencionar, nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea, apenas a autenticidade da minha poesia, arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade, e este anseio, procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Luta, a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida dessas páginas? Gerações que hão de vir, de gerações que vão nascer. Com estes versos, Cora Coralina traduz toda a sua trajetória de não reconhecimento e de luta para se tornar uma escritora reconhecida. Nascida em 1889, na cidade de Goiás, Cora Coralina começou a escrever aos 14 anos, e a única publicação que teve foi num pequeno jornal criado por ela e algumas amigas na cidade. Aos 75 anos, conseguiu realizar o seu sonho de ter a sua primeira obra publicada. Chegou até a ser convidada a participar da Semana de Arte Moderna em 1922, mas foi impedida pelo marido. Em 1980, ao ser elogiada por Carlos Drummond de Andrade, é que Cora Coralina passou a ser reconhecida pelo grande público, mostrando mais uma vez que a mulher precisava de muito mais do que talento e de luta para conseguir ser reconhecida pelo seu trabalho. Oi, pessoal, vamos conversar sobre Marina Colasanti. Ela nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia, que é um pequeno país que faz divisa com a Etiópia do Sul e o Sudão, no continente africano. Ela já viveu na Líbia, na Itália e se radicou no Brasil com a família, onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Ela é casada com o escritor e poeta brasileiro Afonso Romano de Santana e tem 2 filhas. Além de escritora, ela é artista plástica, jornalista, ilustradora. E a literatura é sua parceira desde a infância. Ela escreve contos, crônicas, poemas, histórias infantis, histórias adultas, além de contos de fadas. Ela também dedica especial atenção ao universo feminino nas suas obras, ou seja, ela repensa a condição da mulher no mundo. Ela foi premiada com vários jabutis, honroso prêmio literário, e sua literatura tem espaço e status internacional. Damos continuidade ao nosso sarau. Dessa vez vou apresentar para vocês a escritora Carolina Maria de Jesus. A Carolina nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1914. Mas depois foi viver em São Paulo, mais precisamente na favela do Canindé, onde ela criou os 3 filhos, né? Vivia com os 3 filhos menores e sustentava os filhos a partir da coleta, né? Ela era catadora de papel, então ela coletava material reciclável. Ela foi escritora, foi compositora e foi poeta. Quando que ela alcançou o sucesso? Em 1958, o jornalista Audálio Dantas foi à favela fazer uma reportagem. Lá conheceu a Carolina, e a Carolina contou para ele que ela tinha o hábito de registrar o dia a dia da favela em seus cadernos. Dessa forma, surgiu a publicação do primeiro livro dela, chamado Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. Nesse livro, né, ela conta dia a dia como era a vida das pessoas que viviam ali, os problemas por que passavam, as dificuldades que tinham, e ela detalhava a vida dela e dos filhos neste diário. O livro foi um grande sucesso, né? Vendeu milhões de cópias e foi traduzido para mais de 13 idiomas. Então, ela ficou conhecida mundialmente. Conseguiu sair da favela, foi morar em uma casa, né, de alvenaria, uma casa de tijolos, né, que já não era um quartinho da favela, né, já não era um quarto de madeira, como era o que ela viveu durante o período em que esteve na favela do Canindé. Ela fez muito sucesso, mas esse sucesso, aos poucos, né, ela foi sendo esquecida dentro da história da literatura, pelos jornalistas, pelos leitores,
que até então eram responsáveis pelo seu sucesso. Ela publicou também, além do Quarto de Despejo, ela publicou Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, em 1961. Em 1963, Pedaço de Fome, Provérbios. E, após a morte, né, houve a publicação do Diário de Bitita, 1987, Um Brasil para Brasileiros, e em 2014, Onde Estás Felicidade, que é uma coletânea dos escritos dela. Ela morreu em 1977, aos 62 anos, por problemas respiratórios. E ela morreu pobre, né, ela não recebia a totalidade dos direitos autorais das suas obras, por isso ela não alcançou uma grande condição financeira, uma boa condição financeira, a partir do sucesso dos livros. E a Carolina tem uma homenagem muito bonita feita a ela em São Paulo, lá no Ibirapuera, tem o Museu Afro, que eu já tive a oportunidade de conhecer, um lugar maravilhoso, se alguém puder ir, é uma recomendação muito interessante. Dentro desse museu, nós temos a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, e também temos uma sala com exposição de fotos, com os textos, né, as imagens dos originais, é muito, muito interessante. Então, para a gente pensar um pouquinho a Carolina, eu trouxe para vocês um trecho do diário dela, né, do Quarto de Despejo. É o dia 13 de maio que eu vou ler para vocês o que ela escreveu. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vêem as coisas de comer, eles bradam. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Hilda. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-lhe se pode me arranjar um pouco de gordura, para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu, e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E o inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Adélia Prado, nossa conterrânea de Divinópolis, nascida em 1935. Começou a escrever aos 15 anos. Sempre teve uma carreira de sucesso. Trabalhou durante 24 anos como professora e só depois se dedicou à sua carreira de escritora. Sempre tratando em seus poemas, de uma maneira leve, sobre o cotidiano, sob um olhar feminino, não feminista. Mas, por vezes, falou em seus poemas sobre as dificuldades de ser mulher na sociedade brasileira, como no seu poema Com Licença Poética, que vou ler agora para vocês. Este poema foi intitulado assim por ser uma espécie de paródia do poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza
E ora sim, ora não, creio no parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha alegria, essa vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Bom, pessoal, vamos conversar agora sobre a Cecília Meirelles, que além de escritora, foi tradutora, jornalista, professora e considerada uma das maiores poetisas do Brasil. A vida da Cecília foi marcada por ausência. Antes mesmo de nascer, perdeu o pai, aos 2 anos perdeu a mãe e sequer chegou a conhecer os 3 irmãos. Ela nasceu em novembro de 1901, no Rio de Janeiro, formou-se e 2 anos depois de formar, ela lançou seu primeiro livro. Ela tem descendência portuguesa e a sua relação com a cultura lusitana foi restabelecida quando casou-se com um pintor, Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhos. O Fernando chegou a falecer e ela casou-se de novo posteriormente. Né? Ela morou em Portugal por muito tempo e foi fundamental na área da literatura infantil no Brasil, porque ela foi a primeira a organizar uma biblioteca no Rio de Janeiro sobre literatura infantil. Então, ela marcou essa história. E ela consagrou a história da poesia com o seu estilo, que aparentemente simples, mas muito complexo e cheio de simbolismos e com uma tremenda sensibilidade. Ela lançou o livro Romanceiro da Inconfidência, que são poemas, uma coletânea de poemas que narra a história da colonização do Brasil até a Inconfidência Mineira. Né? E esse romance, né, o Romanceiro da Inconfidência, ele fez com que a gente restabelecesse a identidade brasileira. Continuando os nossos estudos, gostaria de convidá-los para pensarmos um pouquinho a respeito da Geni Guimarães. Geni Mariano Guimarães nasceu no município de São Manuel, em São Paulo, em 1947. Em 1979, ela vai lançar o seu primeiro livro, chamado Terceiro Filho. Na década de 80, ela vai se aproximar do grupo Quilombo Hoje, e nesse momento ela vai intensificar os debates sobre a literatura negra e também sobre a importância da afirmação da afrodescendência. Em 1988, lança A Cor da Ternura, que é um livro extremamente reconhecido, pelo qual ela recebeu o Prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante na literatura brasileira. Publicou também Leite do Peito, que é um texto de caráter autobiográfico, no qual ela conta a história de uma menina negra e pobre que sonha em ser professora e sobre os desafios vencidos. Nesse livro ela conta que o pai pede que ela lê um trechinho sobre o Pelé, e a leitura dela é tão boa que o pai faz um elogio, e ela fala: pai, eu quero ser professora. E o pai fala: mas filha, né, é muito difícil para você conseguir, pensando nas condições financeiras e sociais em que viviam. Mas quando ela afirma que quer ser professora, o pai se muda, né, com toda a família para que ela possa ficar mais próxima da escola. E apesar de sofrer diversos episódios desconfortáveis, né, de claríssima discriminação, ela consegue se formar, passa no concurso, se torna uma professora, né, alfabetizadora, professora do primário, extremamente reconhecida na profissão. Inclusive, nos textos, ela nos conta que, a princípio, muitos alunos não queriam estudar com ela, justamente devido à cor da pele. E como é que ela magistralmente consegue reverter esse quadro e se torna, né, hoje, a grande escritora que conhecemos. A Geni Guimarães diz que escrever é um exercício emancipatório, ou seja, ela se vale do texto como uma forma de libertar seus ideais, de não deixar silenciada a voz da afrodescendência. Então, ela publicou, né, o livro Terceiro Filho, que é um livro de poemas,
também de poemas Da Flor o Afeto, da Pedra o Protesto, de 1981. Em 88, o livro de contos Leite do Peito, vale muito a pena ler. Quem ainda não leu, é um convite muito agradável de se fazer e de se receber. Em 89, ela publica A Cor da Ternura, faz muitas outras publicações ao longo do tempo, e o último livro que ela publicou são Poemas de Regresso, em 2020, do qual vou ler um trecho para vocês. Convido todos a ler e conhecer a Geni. Já tive a alegria de conhecê-la pessoalmente, de ouvi-la. É uma pessoa extremamente gentil, agradável, é uma senhorinha linda, né? E ouvi-la muda e abre a nossa visão a respeito de diversos temas. Então, vale a pena conhecer a Geni Guimarães. Vou ler para vocês uns trechinhos de poema dela. Enquanto posso pensar, escrevo, falo. Tiro as amarras dos nervos e a sustento em fogo brando. Poefaço. Minhas histórias dou aos meus netos. Zumbi. Com seus feitos de bravura e glória, enquanto posso pensar, falo, escrevo. Reencarnando Mandela, pintando uma nova tela para enfeitar os peitos dos meninos. Nos despertamos. Refizemos nossos corpos. Restauramos nosso peito. Do coração arrancamos as safenas. E fazemos hoje a verdadeira abolição. Zélia Gattai nasceu em 1916 na cidade de São Paulo. Descendente de uma família italiana que veio para o Brasil no início do século XX, sempre esteve envolvida nas lutas políticas por democracia e igualdade de direitos. Foi esposa de Jorge Amado e com ele viveu em vários países, fugindo de perseguições políticas. Jorge Amado também era um apoiador das ideias comunistas. Zélia Gattai só se tornou uma escritora reconhecida aos 63 anos. Quando retornou para o Brasil, em 1952, publicou o seu livro de memórias Anarquistas Graças a Deus, onde relatou os acontecimentos políticos do Brasil do início do século XX, sob o seu olhar, suas memórias, as situações vividas por ela e por sua família, na cidade de São Paulo. O fato de ser mulher de Jorge Amado lhe trouxe algumas dificuldades, como ela mesma relatou à Gazeta em 1984. Ela disse o seguinte: pode ser cisma minha, mas acho que meus amigos, quando souberam que eu estava escrevendo um livro, ficaram apreensivos. Acho que eles tinham receio que eu fizesse uma imitação de Jorge. Os que não eram amigos provavelmente me gozavam, porque o preconceito existe. Sempre acham que mulheres de homens famosos são burras e idiotas. Eu, por exemplo, se estou com Jorge em algum lugar, procuro ficar na sombra, porque eu sei que as pessoas têm interesse de falar com ele. Daí a impressão, talvez, de burrice. Mas essas pessoas não sabem que existe amor, afinidade, troca de ideias, intercâmbio de sensações, e ficar apagada é uma opção. De certa forma, as coisas mudaram muito para mim depois de Anarquistas. Já não sinto mais o pé atrás e nem me ignoram tanto como antes, como aconteceu muitas vezes. Então, é interessante ressaltar que Zélia Gattai assinou sua obra com seu nome de solteira. Não quis assinar com o sobrenome de Jorge Amado para não ser reconhecida como a esposa de Jorge Amado, mas sim pelo seu talento, pela sua capacidade de escritora, que todos nós sabemos que ela tem. Bom, pessoal, para finalizar, vamos conversar sobre Clarice Lispector, que foi uma das autoras mais reconhecidas e mais importantes da segunda metade do século XX, né? A Clarice, ela nasceu em 1920 na Ucrânia e ela se mudou para o Brasil ainda bebê, com sua família. Aqui no Brasil, ela morou em diversos lugares, ela chegou a morar no Rio, Maceió, Recife, e muitos dos seus personagens, muitas das suas histórias se ambientam em lugares em que a Clarice viveu.
Então, a gente pode falar que a vida da Clarice e a obra da Clarice, elas se misturam em determinados momentos, né? A gente pode considerar que tem traços autobiográficos, sim, nas escritas da Clarice. De modo geral, ela ficou conhecida pela construção de personagens de forma intimista e por aqueles processos de epifania que os personagens têm durante as narrativas, né? Aquelas revelações que vêm a eles. Isso é muito marcante, característico da escrita dela. Além disso, as narrativas da Clarice, elas costumam retratar situações cotidianas, que ganham dimensões muito profundas por meio das descrições psicológicas, complexas e poéticas, e marcados por uma espécie de revolução. Né? Além de escritora, a Clarice se dedicou ao jornalismo e também se dedicou à diplomacia, profissão com que possibilitou que a Clarice vivesse em diferentes países, como Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, Itália, né? Então, toda essa bagagem a Clarice traz para a sua literatura. Olá, pessoal, estou de volta com vocês. Depois de toda essa apresentação realizada pelas nossas professoras, resta perguntar: e a nossa cidade? Há também aqui excelentes escritores. E hoje faremos em especial uma homenagem a duas grandes escritoras da nossa cidade. Cida Chaves. Maria Aparecida Fraga da Silva, conhecida por Cida Chaves, nasceu em Bauru, em São Paulo, e vive em Coronel Xavier Chaves. Participa há 15 anos do evento Livro de Graça na Praça, lá de Belo Horizonte. Tem vários livros publicados, poemas, gastronomia, ficção, infanto-juvenis. Como ensaísta, tem O Feminismo na Obra de José de Alencar. Cronista há 30 anos para o jornal Tribuna Sanjoanense. Foi presidente da Amarcha aqui em Coronel Xavier Chaves. Pedagoga e filósofa formada pela Fafiche de Belo Horizonte. Integrou o primeiro Conselho Estadual da Mulher de Minas, do qual foi a cofundadora e conselheira. A respeito da escritora, registrou o Afonso Romano de Santana, que, abre aspas, ficaria bem em qualquer coleção de autores brasileiros. Deve inclusive faltar narrativa nessa direção, e colocando problemas femininos masculinos, fecha aspas. Dentre seus livros, destacam-se Querida Eu, de 1976, uma novela, Sossô é um Sopro, de 1977, infanto-juvenil, É Tempo de Vento, 1982, uma novela, Uma História Distraída, 1995, infanto-juvenil, Mulheres de Dois Andares, de 2012, um romance pela Masa Editora de Belo Horizonte, 25 anos na Tribuna, Histórias e Histórias, de 2013, uma coletânea de artigos, publicado pela Belvedere, Juiz de Fora, A Mesa, o trivial da Casa Grande na região sudeste no século XVIII. Todo esse farto material é produzido pela Cida Chaves e que é uma das nossas queridas homenageadas de hoje. Gostaríamos, inclusive, de convidar a sua nora para recitar um poema de sua autoria, bem como teremos o prazer de poder ouvir a própria Cida Chaves. Olá, pessoal. A convite da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, estou aqui para declamar a poesia de Maria Aparecida Fraga da Silva Chaves, Cida Chaves, onde tive a oportunidade de estar com ela e onde ela escolheu essa poesia para que eu faça a leitura com muito orgulho para vocês. Como vocês viram, existem livros da sua própria autoria e também em parceria. Nos rastros da minha história. No meu caminho não tinha uma pedra. No meu caminho havia montanhas de pedras. Havia. Na esteira dos meus ancestrais, escalei a montanha, até as minas dos Cataguás. Encontrei os mortos do capão da traição. Encontrei loucos atrás de esmeraldas, que afinal havia. Visionários cantavam liberdade tardia, a catar pepitas no aluvião, afundar arraiais nas minas novas, levantando igrejas pelourinhos. Ensandecidos de ouro ficaram alguns,
Outros alguns voltaram. Havia pedras, havia terra e cultivaram. Haviam sonhos e plantaram. Há 250 anos surgiu um caminho de São Paulo para as Gerais. E sempre multinacionais foram as pedras do caminho, das Gerais para São Paulo. Desde 1709 há pedras, para a liberdade um caminho há. Das Gerais para o Rio havia pedaços de gente, fincados nos postes do caminho. Das Gerais para Brasília, esquecidos nomes no caminho. Nas Gerais, espetada em Vila Rica, há uma cabeça indelével. Há medalhas da Inconfidência perplexa, há pedras no Itacolomi e no meu caminho. Muito obrigada. Um sopro na madrugada. Um galo canta, anunciando a madrugada, a aurora, raios de luz e cores. Um galo mais longe canta, como um rapaz respondendo os desafios da vida. Outro canta e mais outro e outro, numa sinfonia afinada com as estrelas da madrugada. Os galos em coro cantam, despertando a alegria do dia, irradiando amores, anunciando o sol. Cantantes um após o outro, estrelas sonoras da noite incansáveis cantam e cantam o amor no meu coração. E as nossas homenagens ainda não acabaram. Também queremos homenagear hoje uma escritora muito especial, que não está mais entre nós, a Dona Zélia, mas que marcou muito a vida de todos. Dona Zélia, Maria Zélia Vale de Oliveira, é natural de Coronel Xavier Chaves. Formada em pedagogia pela UFSJ, foi professora e diretora da nossa escola. Trabalhou também como supervisora em algumas escolas de São João del Rei. Começou a escrever seus poemas a partir da morte de sua mãe, Dona Josefina, e continuou a criar obras primorosas ao longo da vida. Faleceu em 2019, mas a família nos legou toda essa sua produção, uma grande parte dessa sua produção, que nós temos o prazer de ter acesso hoje. E nós vamos contar com um pouco da declamação a respeito dessas obras maravilhosas. Nós vamos poder ouvir aqui, inclusive, a declamação de seus queridos netos, Amanda, Ivan e Isabel, além de nossos alunos que posteriormente declamarão poemas das duas escritoras homenageadas hoje. Nasce o filho, tanto brilho, cuidado, cansaço, regozijo. A mãe, anjo e tigre. Um halo de luz cinge mãe e filho. Passa serena brisa, passa em surdina. Assustar não pode o ser tão pequenininho ali no berço a dormir. Que sonhos flutuarão no mundo deste anjo nanico de porcelana? Sonhos de talco, de água, de cortinados e imagens, de sons, de leite e de aconchego? Com dedos de seda, a brisa afaga o sonho. A pétala rosada da tez do bebê beija a mãe cheia de graça e sussurra pela praça a doçura e as agurras da maternidade. Singela e bela, pérola da minha terra, relíquia de pedra, abrigo de fé da minha vila, tão cheia de graça, quando o tempo passa, beija-lhe reverente a fria face. Do vento, os açoites de aço convertem-se em doce abraço. Igreja do Rosário, capela da minha terra, acolhedora presença nos momentos de dor, nos momentos de regozijo. No altar despojado, São José de Botas, seu cansaço de séculos. Silêncio, sombras, mistérios, cheiros de suor, de incenso, de velas e de flores. Vozes veladas de um tempo distante de escravidão e de muita, muita devoção. Oi, meu nome é Isabel e eu sou neta da Zélia. E ela fez uma poesia para mim que chama A Estrela de Isabel.
e agora eu vou ler essa poesia para vocês. Meu avô virou anjo, conta agora piadas e histórias, naquela estrela formosa lá do céu. Isabel fecha os olhos e flecha para as nuvens, para a lua, muito além da lua, para a estrela bela. Transforma-se num querubim, desliza com o vovô na escadaria de arco-íris. Cai no colo cálido da estrela d'alva. De manhãzinha à janela, Isabel vê o vazio azul do céu. Minha estrela desapareceu. Serena, Isabel, tua estrela dorme, entre a lua, toda branca, entre os anjos de algodão. Oi, eu sou o Ivan e hoje eu vou recitar para vocês um poema de Maria Zélia Vale de Oliveira, que está no livro Coração do Tempo. Maria Zélia é a minha avó, e do qual eu tive a grande oportunidade de ficar ao lado, de ver a pessoa incrível que ela era, e tive até algumas oportunidades de recitar poesias com ela. Então hoje eu vou ler uma das poesias que ela fez em homenagem a mim quando eu nasci. Toada, para o Ivan. Aberta a cancela do céu, já vem Ivan, anjo sonâmbulo, cego pelo excesso de luz, brande asas pelo espaço etéreo. Perdido nas galerias da galáxia, cai no cálido colo da estrela d'alva. Beija-o, a bela, bem acesa, a lanterna dos olhos vermelhos. E o mundo branco da lua esbanja tanta ternura, dilúvios de luzes, longe, muito longe, fulge e fascina um pingo azul, que gira no coração do mundo. Anjo de luz, a estrela o conduz, até a aurora, os rosados caminhos. Esse é o poema de Maria Zélia Vale de Oliveira. Oi, gente, hoje eu vim ler um poema da minha tia-avó, da Zélia, Maria Zélia Vale de Oliveira, que ela fez 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio depois que eu nasci, em 2008. Os olhos de Helena. Gosto de ver essa luz que brinca, com a brisa nas folhas das árvores, escorrega travessa pelos telhados, se esparrama pela calçada. Gosto de ver essa luz que brinca nas asas das borboletas e com 1000 pincéis coloridos pinta a tela inteira do planeta. Gosto de ver essa mão dourada e cálida que leve passa pela pétala da face morena, pela seda dos cabelos de Helena. O sol vem e vai, há dias que só a chuva cai. Fica o brilho dos olhos negros, dos olhos lindos de Helena. Gosto de ver essa luz sempre acesa, essa luz que brinca travessa, nos olhos lindos de Helena. A Maria Zélia foi uma pessoa muito importante, querida e amada pela nossa família, que agregou muitos momentos importantes, muitos momentos memoráveis e incríveis. Belas homenagens, certo? E elas não se acabaram ainda. Nós vamos agora para o melhor momento da tarde, os poemas declamados por nossos alunos e também por outras pessoas da comunidade. Está aberto o nosso sarau de poesia. Um vento balança folhas empoeiradas, sopra nas bananeiras de cachos verdes. As franjas, cansadas, esperam, e as farrapadas dançam um ritmo confuso. Incansáveis nuvens brincam com o azul do céu. Bandeirolas esticadas, tudo ajeitado agora para a festa de São João. Anunciam fogueiras, alegrias, novidades. O sol reluz, se esparramam vento e nuvens. As folhas secas cobrem o sertão. Poema de Cida Chaves. Luz e sombra, Maria Zélia Vale. Tardes e noites de tempestades, anêmica, a luz desmaia. Feliz a lamparina sai do fundo do armário. Meu pai chega mais cedo da roça. Foge do refúgio de seu castelo. De brisa, vem para a cozinha contar histórias. A lenha está lá no fogão, atiçando labaredas, que bailam na parede e surge de fuligem. Palco agora da sombra dos bifes. Meu pai gosta de contar histórias de bifes.
Tardes e noites de tempestades, penumbra, mistério, encantamento. O lume aceso da fantasia, do fogão e da lamparina. Uma chama tremeluzente, de mânada e finge circunspecta de meu pai. Algo excêntrico e belo como um arco-íris. Integrada numa planície de encantos, vive flor, vive relva fresca, vive pássaro livre, vive no vento com cheiro de verde. Corria em prado sem fronteira, um ágil beija-flor colhendo mel. Caminhei na pureza da terra virgem, com o perfume do dia de chuva, percebida pela aurora renascendo. Brilhava a alta estrela da tarde, quando parti. Cida Chaves. O pé de manacá. Lá no fundo do quintal há um pé de manacá, onde canta o sabiá. Junto ao pé de manacá, gosto muito de ficar. Lá tem o perfume, e canto de sabiá. Maria Zélia Vale. Ouço comigo, cantiga fiel, saudade da terra, do sotaque infantil, do erres redondo, repetindo aos ouvidos a memória pueril. Infância de longa saudade, confiante em suspeita morada. Temos afetos, venturas, lembranças seletas, no emaranhado da vida. Lancei ao vento muitas palavras, e se esparramaram por céus e mares, bateram até em outros continentes. Lancei ao vento todo esse amor, e tudo caiu no fundo poço do tempo. Joguei ao vento meus pensamentos, se esvaneceram no sol, e a gravidade me rodou numa espiral. E a terra me disse: tu és pó, e em pó te tornarás. Cida Chaves. Lua menina, linda bailarina, entra de manhãzinha na sala, atraída pelo matiz do vitral. Baila graciosa na parede parda, ilumina o meu dia até que se decline, da tarde diáfana cortina. Lua menina, linda bailarina, ilumina minha vida. A estrela de Isabel. Para Isabel. Meu avô virou anjo. Conta agora piadas e histórias, daquela estrela formosa lá do céu. Isabel fecha os olhos e flecha, para as nuvens, para a lua, muito além da lua, para a estrela bela. Transforma-se num querubim, desliza com o vovô na escadaria do arco-íris, cai no colo cálido da estrela d'alva. De manhãzinha, à janela, Isabel vê o vazio azul do céu. Minha estrela desapareceu. Serena, Isabel, tua estrela dorme, entre a lua toda branca, entre anjos de algodão. Autora, Dona Maria Zélia Vale de Oliveira. Prece. São José, patrono de minha mãe e de todas as mães da humanidade. Régua, martelo, suor, calos, cravos nas mãos. Humildade e muita doçura que melas no coração. Exílio santo carpinteiro, amado pai e companheiro, dissemina um pouco desta luminosidade que emana de vossa graça, pelos paraísos agrestes, pelos caminhos tão belos, tão incertos da maternidade. Maria Zélia Vale de Oliveira. Cadeiras da vila. Vem descendo a ladeira, negras e faceiras, balançando as cadeiras, bacia de roupas na cabeça, a caminho do rio. Sentados nas pedras, pés imersos na água fria, esfregam, esfregam, esfregam as risadas cristalinas como a água da mina. Os dentes, alvura de marfim, a brancura farta da espuma brilhando na pele escura e no espelho do rio. Batem, batem as roupas na pedra, deitam-nas depois na relva, para que o beijo do sol as alveje. Com sabão, coragem e coração, lavam as roupas as lavadeiras da vila. Também o corpo e as mágoas de cada dia. Vão subindo a ladeira, balançando as cadeiras, bacia de roupas na cabeça, tão cheirosas e faceiras as lavadeiras da vila. Maria Zélia Vale. Vagalumes vagueiam na noite. São flores acesas no jardim. Pisca ilusão e piscam mentiras. Incendeiam a ânsia em mim. Brinca no meio dos ramos e teimam sorrir para mim. Leio e tão sozinha assim mesmo percorro o tempo, o espaço, saberes de ontem e de hoje, hipóteses, evidências, heresias,
dogmas persistentes. Melhor me dar uma de Ícaro e voar, encontrar o infinito dos espaços. E um sol me derrete as penas, despenco afogada em sonhos de amar. O balanço. No longínquo pomar que já não existe, range rústica e frágil minha gangorra enferrujada. No ramo mais forte da laranjeira, num onírico pomar de sombra e sono, pende, inútil e frágil, minha gangorra enferrujada. Junto dela, ainda bela e jovem, a imagem circunspecta de meu pai, a amarrar a corda de bacalhau no ramo mais robusto da laranjeira. Minha rústica gangorra, frágil, inútil e enferrujada, ainda hoje range e me embala, num onírico pomar de sombra e sono. No aconchego do aposento, sob uma pequena mesa, ele faz pose e sorri. Não se coça nem se agita, quando sobre teu rosto pousa uma ousada mariposa ou um pernilongo atrevido. Piscar não pode, os olhos luzidios. A brisa que passa, brincar não ousa, nos cabelos negros, anelados e frios deste namorado primeiro de Maria. Não treme de emoção quando ela o contempla comovida, beijando-lhe a imagem bela e vítrea, eternizada no espaço-tempo. Cheiro de naftalina, de suor e de almiscar, brilho verde de um pequeno broche, minha joia primeira, do vestido vermelho amarfanhado seda, êxtase do primeiro beijo, preciosidades, badulaques e teias, na arca mágica do tempo, ronca ancestral da velha jardineira, cheiro de quimeras, de suor, de gasolina, lamento humano de carros de bois, sua velha e sempre nova cantilena, arenga do bem-te-vi atrevido, nos ouvidos do caminho, bem-te-vi, duas tranças no coração de menina, tão frágil, tão forte, tão leve, tão perdido, cacos de cristais, de sonhos, de cântaros de barro, cheios de sede, saudade com cheiro de cravo e canela, de alecrim a varrer o forno, de gula e de fome. A noite, fria e cega, envolve meu silêncio. Tateio a escuridão, piscam de vagalume estes olhos. São 2 vagalumes, e vagueiam nessa demorada e insone noite. Acendem e apagam, acendem. Cida Chaves. Meninas ainda crianças, anúncio de esperança e vigor, encantos da vida na bonança. E já nas andanças de moças, meninas lindas e puras, alegres nas travessuras, meninas enfeitam um dia, revoam passarinhos em homenagem, acenam peixes na paisagem, flores desbrocham, vassalas. A natureza louva as meninas, meninas indo crianças com boneca, já nos traços de moças. Vou ler este lindo poema de um quadro. Dormem todas as casas que abraçam a igrejinha. Dormem os ruídos, as águas do riacho. Dormem as rosas e o mato no jardim. As sombras também dormem. Dormem os pássaros. Tudo dorme. Sono mais pesado que o bronze do sino. Sono que nada jamais poderá quebrar. Nem o alabdo de revoadas de 1000 pássaros. Nem baladas festivas ou fúnebres de 1000 sinos, nem ribombar
trovões nas tardes de tempestade. Dormem as casas que abraçam a igrejinha. Tudo dentro também dorme. O chiado da chaleira, o fio efêmero da fumaça da fogueira da vida. Dormem as casas que abraçam a igrejinha. Na arca mágica do tempo. Maria Zélia Vale. Sei que amanhã é outro dia e a bonança chega após a tempestade. Eu sei. No entanto, o cansaço já me cansa. Mergulhar na noite é uma esperança. Eterna promessa e poesia. Cida Chaves. Orquestra. Maria Zélia Vale. Cantiga de chuva. Ping, ping, ping. Caem os pingos de mansinho, nos telhados, nas vidraças. Ping, ping, ping. No galho das árvores, no chão do rio. Ping, ping, ping. Agita-se espalhando gotas. A tristeza nos ramos, arrepiados de frio. Cantiga triste de passarinho. Chiu, chiu, chiu. Nos ninhos protegidos pela folhagem, bem te vi chamando do alto dos pinhais. Bem te vi, bem te vi. Pingos de chuva no coração de junho. Pingos de chuva no coração da gente. Ping, ping, ping. Chiu, chiu, chiu. Bem te vi, bem te vi. Tum, Palavras são importantes, sejam estranhas ou costumeiras, ou acondicionadas numa colmeia, ou livres borboletas no jardim. Nada importa, sejam efêmeras as vindas pelo telefone, ou profundas e evocadas por um bandolim. Palavras são marcas anunciadoras de uma estrada, são também essas mãos repletas de carinho. Era uma vez, um menino, que corria descalço, que brincava no rio e na rua, um jardim encantado, seu mundo. Infinitas flores, infinitas frutas, infinitas as surpresas, o tempo infinito. Era uma vez um menino, que pulava corda e amarelinha, que escorregava no corrimão do arco-íris, de histórias de fadas e rainhas, com bichos de pé, com lombrigas, com perebas, com dor de barriga. Era uma vez um menino, era uma vez, que trazia uma rosa na pele e na voz, uma estrela no olhar, o mundo na palma da mão. Era uma vez um menino velhinho, que ainda traz a rosa, a rua, o rio e a estrela no coração. Maria Zélia Vale. Rabisco poemas para o jantar, alimento temperado de emoções. A cozinha se incendeia com gás, assinte cheiros e de calor. Rimas escorrem pela torneira. Passeio entre os talheres e a faca retalha o coração e rabisco poemas para mim. Meus queridos e minhas queridas, depois de tão belas poesias declamadas pelos nossos alunos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos outros convidados da nossa comunidade que vieram a brilhantar este evento, né? Nós gostaríamos de concluir essa apresentação, já estamos chegando nos momentos finais, mas gostaríamos de mostrar que o talento está presente em nossa escola, né? Além das declamações maravilhosas já ouvidas, agora vocês terão um pouquinho do talento de mais um aluno. Gostaria de apresentar para vocês os vídeos de Léo. O Leonardo vai fazer uma bela apresentação para brilhantar ainda mais esse nosso evento.
pena, mas o nosso momento está chegando ao fim. Haja coração, como é bom estar aqui com vocês. Aproveitamos para agradecer a todos os envolvidos nessa tarde maravilhosa, aos funcionários da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, a dona Cida Chaves, uma de nossas homenageadas, e a Marinilza Fusato, que muito nos ajudou neste contato, a família da dona Maria Zélia Vale de Oliveira, a quem nós prezamos muito, as personalidades da comunidade que se dispuseram a participar aqui do sarau, a todos os alunos e alunas que participaram se apresentando e também a essa maravilhosa plateia que nos acompanha. Um agradecimento especial ao nosso técnico, o grande amigo Wagner Cardoso, que está nos bastidores organizando toda a parte técnica do nosso evento, e um grande agradecimento especial às professoras de língua portuguesa que com tanto carinho idealizaram e dinamizaram essas atividades a serem apresentadas hoje para todos vocês. Muito obrigado. Um agradecimento especial se faz necessário aos professores que estão transformando suas casas em salas de aula, fazendo o que podem a fim de bem atender todos os alunos e seus familiares. A todos os funcionários da escola, agradecemos pelo atendimento e atenção. Agradecemos os familiares que recebem os professores de suas casas e preparam para o aluno um ambiente propício ao estudo. Agradecemos os alunos que têm se dedicado para aprender e para fazer suas atividades, apesar dos desafios que enfrentamos. Juntos somos mais fortes. Para todos aqueles nossos ex-alunos e agora universitários Bruno e Pedro, deixamos uma mensagem de carinho e amizade. Obrigado, professor. Obrigado, funcionários da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves. Obrigado, famílias e alunos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós preparamos essa música e nós esperamos que todos vocês gostem. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. E o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. La, la, la.
Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. E o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, gente vai se encontrar. E para o grande finale, teremos a apresentação da aluna Ana Beatriz, do 9º ano. Uma homenagem a todas as mulheres que são fundamentais em nossas vidas. Nestes meses que a gente dedica a elas, nosso respeito e gratidão. Às nossas queridas mães. Um bom final de semana a todos, gratos pela presença e acompanhem a brilhante Ana Beatriz. Um abraço. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa, trago esta rosa, trago esta rosa, meu amor. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa, trago esta rosa, trago esta rosa, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, vai chuvar. Hoje o céu está tão lindo, vai chuvar. Hoje o céu está tão lindo, vai chuvar. Hoje o céu está tão lindo.
vai chuva, hoje o céu está tão lindo. É primavera, vai chuva. É primavera, vai chuva. O céu está tão lindo. Vai chuva, hoje o céu está tão lindo.